Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa Teologia Viva. Estamos já chegando ao final dessa temporada sobre o verdadeiro movimento pentecostal. E hoje queremos convidar você mais uma vez a caminhar conosco nesta linda história. O verdadeiro pentecostalismo abrange o aspecto bíblico, teológico e prático. Bíblico, porque cada ponto da doutrina pentecostal, como ser batizado com o Espírito Santo, a glossolalia, que são as línguas estranhas, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo, curas e diversos tipos de milagres, não aparecem do nada. Tudo está baseado na Bíblia Sagrada. O pastor Ezequias Soares, que é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, presidente da Comissão de Apologética Cristã da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, é graduado em Letras com habilitação em Hebraico pela Universidade de São Paulo e também é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é professor de Hebraico, de Grego e Apologia Cristã. Além disso, o pastor é comentarista de lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical e articulista e autor de diversos livros publicados pela CPAD. Ele disse o seguinte, abre aspas, agora, o que fazer com estas coisas? Esses dados da revelação divina precisam ser organizados e bem estruturados para que todos os crentes possam entender o pentecostalismo sem muita dificuldade. A isso chamamos de teologia pentecostal. A formulação teológica não se baseia somente na teoria, ela deve abranger também a prática da fé, e isso é incluir a ação do Espírito Santo no mundo. O que significa ser pentecostal? Então, o teólogo e escritor pentecostal Robert P. Menzies, ele diz o seguinte, ele diz assim, que as experiências descritas em Atos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea, que o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 2 e 4, é uma capacitação pós-conversão para a missão e que o falar em línguas marca essa experiência. O pastor Ezequias Soares, em seu livro O Verdadeiro Pentecostalismo, publicado pela CPAD, ele preleciona o seguinte, abre aspas, há um paralelismo entre Babel e Pentecostes no relato de Lucas. Gênesis 10 descreve uma lista representativa das nações. Do mesmo modo, Lucas traz uma lista representativa de 17 nações. Ambas listas representam todas as nações da terra, Gênesis 11:1 e Atos 2:5. Ambas narrativas tratam das línguas, mas Pentecostes é Babel às avessas. Deus confundiu as línguas e dispersou as nações, Gênesis 11, do 7 ao 9, porque elas se rebelaram, queriam se tornar deuses, Gênesis 11, 4. No dia de Pentecostes, aconteceu o oposto de Babel, pois todas as nações debaixo dos céus, Atos 2 e 5, representadas pelas 17 nações, Atos 2, do 9 ao 11, entendiam cada um na sua própria língua materna, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, versículo 6. Esses peregrinos de Jerusalém estavam perplexos com tudo o que viam e ouviam, como os ouvíamos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, Atos 2 e 11. Podemos então afirmar que a obra do Espírito trouxe uma unidade, enquanto o acontecimento lá em Babel trouxe uma separação.
Voltamos agora para a história mais recente do pentecostalismo. Podemos afirmar que há um vínculo muito forte e praticamente indissolúvel entre Pentecostes bíblico e o avivamento, por exemplo, da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que aconteceu ali entre os anos de 1906 e 1910. Vários avivamentos aconteceram nos Estados Unidos e também na Europa, antes e depois do que aconteceu na Rua Azusa. Por exemplo, na escola bíblica em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos, em janeiro de 1901, quando houve uma clara conexão entre o batismo no Espírito Santo e a glossolalia, que eu falar em línguas, mas a Rua Azusa, ela vai se destacar nesse momento histórico porque nenhum movimento produziu uma mensagem tão clara sobre o batismo no Espírito Santo e as línguas. As principais discussões entre os pentecostais e também os não pentecostais giram em torno da atualidade dos dons e das manifestações do Espírito Santo. Os cessacionistas, que são aqueles que não aceitam a contemporaneidade dos dons, estão também subdivididos, pois há entre eles os que aceitam, em parte, alguns pontos defendidos pelos pentecostais, como, por exemplo, a cura divina, como há também os que negam até mesmo os milagres operados por Jesus nos evangelhos. Já há outros que admitem que só os apóstolos receberam autoridade para operar milagres. As evidências históricas têm mostrado que o cessacionismo ele é pós-bíblico e nada há nas Escrituras que sustente a ideia de que os milagres e as manifestações do Espírito Santo cessaram. Tal crença não pode ter vindo da Bíblia, com toda certeza. Mais uma vez, citando o pastor Ezequias Soares, na sua obra já mencionada, ele comenta o seguinte, abre aspas, os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A base de nossa fé não são experiências humanas e nem as emoções dos crentes, mas a palavra de Deus. Essa é uma das grandezas do pentecostalismo bíblico que torna Deus mais real em nossas vidas. São as mesmas experiências, podemos assim dizer, dos primeiros cristãos. Cada pentecostal precisa compreender e saber explicar que a doutrina pentecostal ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras, que não aceitamos práticas ou crenças contrárias à palavra de Deus. As experiências confirmam a veracidade da Bíblia e que Deus é real. A teologia pentecostal é atual e está em voga no cenário evangélico. É a teologia do Espírito em que todos nós devemos nos aprofundar por duas razões simples. Primeiro, somos pentecostais e a nossa dispensação é a dispensação do Espírito de Deus revelado na palavra. Nessa dispensação, o Espírito Santo é a pessoa específica da Trindade que mais atua em nós. Outro ponto importante que se deve levar em conta é que a obra do Pai chamou mais atenção no período do Antigo Testamento. Já a obra do Filho, Jesus, nos Evangelhos, mas desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem conduzindo a igreja e é por meio dele que temos contato real com Deus. Foi exatamente isso que disse Gregório de Nazianzo, um dos pais capadócios. Abre aspas. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai
e, mais obscuramente, o Filho. O Novo Testamento deu a conhecer abertamente o Filho e, obscuramente, indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Fecha aspas. Desde o avivamento da Rua Azusa em 1906, como já citamos, que até mesmo os não pentecostais têm, de alguma forma, valorizado a experiência com o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. A igreja vive hoje nos domínios do Espírito como nunca desde o período apostólico. É tempo de cultivar cada vez mais a experiência com o Espírito Santo. Falaremos agora sobre os dons do Espírito Santo. E nós queremos citar aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, o que ela diz acerca dos dons espirituais. Acompanhe conosco. Abre aspas. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2,38. É para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, Atos 2,39. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais, na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. São restritos aos que são batizados com o Espírito Santo e ainda assim nem todos recebem os mesmos dons, conforme 1 Coríntios 14, 29 e 30. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, verso 7. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus usando os dons espirituais. Como pentecostais, cremos, à luz das Escrituras, que o batismo com o Espírito Santo e os demais dons espirituais foram concedidos pelo Espírito Santo à igreja, por ocasião do dia de Pentecostes, e estão disponíveis durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Isto é, uma verdade bíblica e histórica irrefutável. Vejamos algumas advertências que a Bíblia nos traz acerca dos dons espirituais. Acompanhe conosco. Primeiro, devemos conhecer os dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, verso 1. Devemos procurar os dons. Seguir o amor e procurai com zelo os dons. 1 Coríntios 14, 1. Devemos buscar esses dons. Portanto, buscai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31, na versão NVI. Devemos zelar pelos dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Devemos desejar os dons espirituais. Assim também vós, como desejais dons espirituais. 1 Coríntios 14, 12. A Bíblia ainda nos ensina que devemos abundar nos dons. Procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Ter autodisciplina nos dons. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. Devemos ter decência e ordem no exercício dos dons. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. 1 Coríntios 14 e versículo 40. E não
devemos desprezar os dons espirituais. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. E claro, não devemos proibir a manifestação dos dons na igreja. E não proibais falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Muito bem. Agora falando um pouco sobre a teoria cessacionista. Podemos afirmar que o verbo cessar significa literalmente fazer parar, dar um fim, interromper. Portanto, a teoria cessacionista é a cosmovisão de alguns grupos cristãos que defendem que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, cessaram sua atividade ainda no período da igreja primitiva. Essa teoria afirma que os dons do Espírito Santo, elencados em 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 8 ao 10, ficaram restritos à era apostólica. Ou seja, dizem estes que estas dádivas foram enviadas com um propósito exclusivo de confirmar a divindade de Jesus e autenticar somente os primeiros pregadores do Evangelho e sua mensagem. No entanto, o texto bíblico atesta claramente que tanto o batismo com o Espírito Santo como os demais dons são válidos para toda a era da igreja. Podemos citar Marcos 16 e 17 e 18, Atos 2 e 39. Portanto, o testemunho bíblico e também histórico confirma que os dons espirituais são vigentes para todo o período da igreja. Essa teoria, a cessacionista, assevera também que os dons só eram necessários enquanto o cânon das Escrituras não estava fechado. Isso é um grave erro de interpretação, pelo menos por dois motivos. Primeiro, os dons não visam substituir a autoridade e supremacia das Escrituras, visto que o seu uso deve estar subordinado ao crivo da palavra. 1 Coríntios 14, 37. Segundo, o texto usado pelos cessacionistas para justificar a descontinuidade das manifestações do Espírito, 1 Coríntios 13, 10, na verdade não tem este sentido, senão que Paulo está dizendo que os dons só terão utilidade até o retorno de Cristo. Afinal de contas, quando formos ao céu, teremos deixado o conhecimento imperfeito pelo conhecimento perfeito. O testemunho bíblico e histórico confirma que os dons espirituais são vigentes para todo o período da igreja. Em relação ao batismo no Espírito Santo, entendemos que é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível. Não é uma prática destituída de doutrina. Acha-se assentada num forte e inamovível fundamento bíblico-teológico. Não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, Isaías 44, 3, confirmada pelo Filho, Atos 1 e 5, e manifestada pelo Espírito Santo, Atos 2 e 4. O batismo com o Espírito Santo foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 28, versículo 11 e 44, 3. Pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32. E por João Batista, Mateus, capítulo 3, versículo 11. E também, por que não citar o próprio Jesus, Marcos 16 e 17. Em Atos dos Apóstolos, encontramos o cumprimento da promessa do batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, Atos 1 e 5, 2 e 39, 8 do 14 ao 20, 9, 17, capítulo 10, versos do 44 ao 48 e ainda capítulo 19, versículos do 1 ao 7.
Esta promessa pronunciada pelo Pai, através do profeta Joel, já citado no capítulo 2, versículo 28 a 29, é uma promessa, em primeiro lugar, segura. Eu derramarei, foi o próprio Deus quem falou. Segundo, é uma promessa abundante sobre toda a carne. E terceiro, é uma promessa abrangente. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Logo, podemos concluir que, através do derramar do Espírito Santo, 4 preconceitos são quebrados. Primeiro, o preconceito racial, toda a carne. Segundo, o preconceito sexual, filhos e filhas. Terceiro, o preconceito etário, velhos e jovens. E quarto, o preconceito social, servos e servas. Glória a Deus. O pastor e escritor pentecostal Eurico Bergsten, ele diz que, abre aspas, dons espirituais são meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos. 1 Coríntios 12, 7 e o versículo 11, fecha aspas. O escritor pentecostal Mayan Pirman destacou-se como educador, teólogo e autor norte-americano de vários livros. Além de ser comentarista das lições de escola bíblica dominical, também ele afirma o seguinte, abre aspas, os dons do Espírito devem distinguir-se do dom do Espírito. Os primeiros descrevem as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. O segundo refere-se à concessão do Espírito aos crentes conforme ministrado pelo Cristo que ascendeu aos céus. Atos 2, 33, fecha aspas. O pastor também e escritor pentecostal Severino Pedro da Silva, ele completa essa ideia falando sobre os dons do Espírito Santo, afirmando o seguinte, abre aspas, é uma operação especial e sobrenatural do Espírito Santo por meio do crente. Vale ressaltar que os dons são do Espírito Santo e não daqueles através dos quais eles operam. E através deles, o Espírito opera em quem quer, como quer, quando quer e onde quer, com a finalidade precípua de edificar a igreja, o corpo vivo de Cristo. Uma igreja pentecostal é uma igreja que aceita todos os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Podem se manifestar na atualidade e é isso que estes pentecostais creem. Os crentes são incentivados a buscar esses dons dentro do pentecostalismo. Esses dons são para a edificação da igreja. As igrejas pentecostais, elas são mais conhecidas pelo promover do dom de falar em línguas, como na igreja primitiva. O Espírito Santo agia de forma poderosa nos cristãos, como, por exemplo, curas, milagres, profecias, línguas estranhas e vários outros dons. O que torna uma igreja pentecostal, então, é a sua crença que os dons do Espírito Santo se manifestam atualmente. Pentecostais são continuacionistas. Isso significa que eles acreditam que todos os dons espirituais, incluindo os miraculosos, os dons encontrados em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 11, bem como do verso 27 ao 31, bem como está escrito em Romanos 12, do 3 ao 8, e também na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, do 7 ao 16, continuam a operar dentro da igreja no tempo presente. Os pentecostais concordam com o princípio protestante do sola escritura. A Bíblia é a única regra suficiente de fé e prática para os pentecostais. Ela é fixa, completa
e uma revelação objetiva. Paralelamente a este grande respeito pela autoridade das Escrituras, dentro do pentecostalismo está a crença de que o dom de profecia continua a ser dado aos crentes em tempos pós-bíblicos. Os pentecostais definem profecia como uma manifestação espontânea da graça de Deus, recebida por revelação do Espírito Santo. Como todos os dons, a profecia ela é dada à comunidade cristã para encorajar e fortalecer a fé dos crentes. Para o verdadeiro pentecostal, a profecia sempre está subserviente e sob a autoridade das Sagradas Escrituras. No próximo programa, Teologia Viva, concluiremos esta maravilhosa viagem ao longo da história, da teologia e da Bíblia sobre o verdadeiro movimento pentecostal.